Cruzeiro, uma notícia que já movimentou as redes sociais nas primeiras horas de 2025, o anúncio oficial, as postagens oficiais, e nós vamos falar sobre essa que é, até agora, a maior contratação da era Pedrinho, um grande investimento num grande nome. Ah, mas e esses 2 últimos anos do Gabigol, Jorge? Vamos falar sobre eles. Preocupam? O quanto eles carregam de preocupação para 2025? O que o Cruzeiro está construído em termos de elenco, de qualidade, de experiência e de até possíveis idolatrias? Temos que falar sobre isso aqui. E sobre o Santos e o sentimento do santista de mais uma frustração. Frustração essa que é aumentada, amplificada por postzinho em rede social, venda de sonho em rede social e fala de dirigentes. Bom, Gabigol do Cruzeiro. Uma excelente contratação. Ah, Jorge, mas os 2 últimos anos do Gabigol foram anos ruins, foram anos difíceis. É verdade, é verdade. Os números não foram no nível que o Gabigol já tinha entregado no Flamengo. Essa temporada, por exemplo, de 2024, tem apenas 9 participações para gol do Gabigol. Uma temporada em que ele não era titular absoluto, né? Principalmente com o Tite, ele acabou perdendo espaço. Teve algumas oportunidades, é verdade, mas perdeu espaço. E acho que a perda de espaço se devia muito a um relacionamento ruim com o Tite, sim, sim. Né? A gente não vai ser ingênuo a esse ponto. Mas também muito ao comportamento do Gabigol, que muitas vezes não aproveitou as oportunidades que teve. Muitas vezes não aproveitou os minutos que tinha com o Tite. E olha que o Pedro machuca, hein? E era o momento. E nem assim o Gabigol virou um titular absolutaço do Flamengo. O Gabigol não fez nem 40 jogos no ano. E vários deles, desses 38 que ele fez, vindo do banco e tal. Então foi um ano ruim, como já tinha sido abaixo o ano de 2023, onde ele participa de 24 gols. 20 gols e 4 assistências num universo de 58 jogos. Jogou bem mais. Mas entregou pouco também. Então nós estamos falando de 2 anos de um cara que entregou pouco, se envolveu em polêmicas, desgastou a relação com o clube, história de camisa do Corinthians, punição porque se recusou a cumprir o protocolo do antidoping. Então foram anos problemáticos, uma relação ruim com a comissão técnica, uma relação ruim com o comando do clube, isso ficou evidente na renovação. Então, eu acho que também o ambiente foi ruim, né? O ambiente se desgastou muito pro Gabigol. Então, uma boa notícia é que esse cara tem só 28 anos. Esse cara tem um histórico enorme de títulos no Flamengo. Esse cara, mesmo no seu pior ano no Flamengo, ele faz 2 gols numa final de Copa do Brasil. Ele é o rosto da final da Copa do Brasil. O Plata fez o golaço no segundo jogo na Arena MRV, mas quem roubou a cena foi o Gabigol. 1 minuto depois do apito final, os holofotes estavam todos no Gabigol, indo para a TV anunciar a sua saída do Flamengo, dizendo que não continuaria no fim do ano. E aí, minutos depois, a Globo informando que já tinha um acerto com o Cruzeiro. Virou o assunto do pós-jogo. Virou o assunto da decisão. Quantos gols o Gabigol fez em decisões, quantos títulos ele ganhou pelo Flamengo. O pós-jogo foi muito em cima disso. Muito em cima do Felipe Luiz, que chegou em pouco tempo, resolveu a situação, mas muito em cima do Gabigol. Então, ele é ainda esse cara decisivo, que cresce em jogo grande e mostrou isso de novo na final da Copa do Brasil. Repito, mesmo vivendo um momento ruim, mas ele gosta de decisões, ele tem um histórico absurdamente vencedor. É isso que o Cruzeiro está trazendo. E idade e qualidade para fazer muito. Agora, vai depender muito do Gabigol. E eu acho que um novo ambiente, uma nova cidade, um novo clube, novas perspectivas, novas relações interpessoais, eu acho que vão fazer bem ao Gabigol. O Gabigol fez história do Flamengo, mas assim, de 2019 até 2024 é um tempo muito grande, são 5 anos, muita coisa acontece. Eu acho que era o momento mesmo do Gabigol trocar de ares e conseguiu sair do Flamengo sendo querido pela torcida, idolatrado pela torcida, mesmo com as turbulências que a relação teve. E acho que ele pode construir algo parecido no Cruzeiro. Eu acho que o Gabigol tem potencial para ser um dos grandes ídolos dessa história recente do Cruzeiro, desse período atual do Cruzeiro. O Cruzeiro teve ali o Matheus Pereira com uma identificação, ali com um brilho em campo em alguns momentos, mas não chegou à condição de ídolo. Você pegar nos últimos tempos, o Lucas Silva, acho que esse sim, né? Por tudo que representou lá atrás, na queda, no ano da reconstrução, né? Acho que agora tem uma discussão aí se vale a pena você
estender por tanto tempo, 2 anos, com aumento salarial, eu acho que não faz sentido. Eu acho que o Cruzeirense está separando muito bem as coisas, né? Respeito a tudo que o Lucas Silva representou pelo clube, a tudo que ele deu pelo clube, mas olha, a gente precisa ser profissional ao olhar para o futuro. E eu acho que esse pensamento é o correto. E então você tem Lucas Silva, Marcelo Moreno foi um cara muito querido pelo torcedor do Cruzeiro. Que mais? O Fábio, inegavelmente. O Sobis é um cara muito lembrado com carinho, mas eu acho que o Gabigol ele pode ocupar esse espaço que tá vago, sim, de um grande ídolo, de um cara que chegue para mobilizar o torcedor do Cruzeiro. Né? É um cara que tem muita influência do público jovem, muita influência na garotada, na meninada, não só, você via nos jogos do Flamengo, né? Não só os mascotinhos flamenguistas eram lá encantados com o Gabigol, até os dos rivais também, porque ele tem essa capacidade de trazer um torcedor mais jovem, de mobilizar, de fazer discursos, de inflamar o torcedor. Então, esse perfil, o Gabigol não é um cara discreto por onde passa. O Gabigol não é aquele cara que chega para ser mais um no elenco. Ele chega para ser o cara. E ele sabe fazer isso, assumir momentos de protagonismo, sem precisar forçar a barra, de maneira muito natural. É dele, é do perfil dele. E acho que pode agregar muito ao Cruzeiro. E acho que está dentro do que o Pedrinho quer. O Pedrinho, a gente tem falado muito aqui, que a minha impressão é de que ele quer encurtar o tempo que o Cruzeiro precisa levar para ser novamente uma potência do futebol brasileiro. Ele está querendo pular alguns degrauzinhos aí mais rapidamente. Então você trazer um cara do tamanho do Gabigol faz parte disso. Se você quer um projeto grande, se você quer passar esse recado, ó, galera, a gente não vai se contentar com pouco não, a gente quer ir pro pau mesmo. Você tem que trazer um cara desse tamanho. Aí você trouxe um Gabigol, você fala, porra, você trouxe um Dudu. Eu sei que a volta do Dudu ao Palmeiras não foi das melhores, ele teve um LCA, ficou um ano fora, quando voltou do último semestre não foi bem, mas caramba, é um jogador vencedor, experiente, que pode dar a volta por cima. Tá falando de um Dudu, você tá falando de um Gabigol, você tá falando talvez de um Fagner, outro cara experiente, muito vencedor. Tem uma questão de média de idade, de aspecto físico, com alguns nomes que a gente tem que levar em consideração. Você já tem um Cássio, que é uma bandeira do futebol brasileiro. Alguns nomes interessantes, o Bolazier, acho que foi uma excelente oportunidade de mercado pelo que fez no Criciúma no ano passado. Eu tenho gostado dos movimentos de janela do Cruzeiro nesse início de ano, porque Gabigol não me parece megalomaníaco o movimento. Ah, não, vou trazer só o cara estrelado. O Gabigol tem 28, cara. O Gabigol tem bola para de novo ser destaque do futebol brasileiro. Vai depender muito dele. Não estamos falando de um cara que tá chegando a pagar 3 milhões de reais com 37 anos de idade. O Gabigol tem 28. Me parece uma grande vitória do Cruzeiro mesmo no mercado. Um grande movimento do Pedrinho. Aí se vai dar certo, se não vai dar certo. Aí são outros fatores que a gente vai precisar ver. Mas me parece assim, muito casado com o perfil, assim, com aquilo que o Pedrinho está mostrando em termos de ideia de gestão, de como ele quer posicionar a marca do Cruzeiro. Trazer o Gabigol nesse aspecto me parece um grande acerto. É um reforço mesmo para mobilizar o Cruzeirense, quem sabe, para voos mais altos no ano que vem. Boa sorte para o Gabigol, boa sorte para o Cruzeiro na temporada. A gente vai estar aqui, evidentemente, acompanhando. E o anúncio na virada do ano, né? A forma também foi muito legal. Que tinha que esperar o fim do vínculo com o Flamengo, que era 31 de dezembro, e aí você faz isso logo na virada do ano, e o Gabigol colocou lá uma contagem regressiva do perfil dele, para um anúncio na virada, e o Cruzeiro fazendo post, foi muito legal, foi muito bem trabalhado esse anúncio do Gabigol, também pelo Cruzeiro, pelo staff do Gabigol, né, realmente muito bacana, um presente para o Cruzeirense nesse início de 2025, que seja aí um grande ano para a Raposa. E para o Gabigol também, o futebol brasileiro ganha muito com quem sabe um ressurgimento do Gabigol, um dos grandes atacantes da história recente do nosso futebol. E muito, mas muito vencedor. O que você pensa dessa chegada? Você, principalmente cruzeirense, está otimista? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente quarta-feira. Eu sempre tenho que olhar, eu não guardo os dias. Excelente, ainda mais hoje, 1º de janeiro, pô. Qualquer dia que você falar que é hoje, o cara tá acreditando. Ah, hoje é domingo, o cara tá acreditando. Like no vídeo se você ficou até o final. Feliz 2025, juízo e tchau.